Governo antecipa Bolsa Família, restituição do imposto de renda e anuncia 51 bilhões de reais em benefícios ao Rio Grande do Sul. E você vai ver também. Sequência de frentes frias no estado gaúcho deve quebrar bloqueio atmosférico na próxima semana. Nível do rio Guaíba chega a cair 32 centímetros, mas sobe 4 com o retorno das chuvas. Sob ameaça de uma grande ofensiva israelense, cerca de 80 mil palestinos deixam a região de Rafah desde a segunda-feira. Na celebração do Dia da Vitória, Vladimir Putin fala em conflito global e diz que Rússia está pronta para combate. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora 1h04 pelo horário de Brasília. Te convido a vir comigo conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. O governo federal liberou hoje mais socorro ao Rio Grande do Sul. As medidas econômicas foram anunciadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em cerimônia com a presença do presidente Lula. Vamos conferir o que foi anunciado nesta quinta-feira. A antecipação de pagamentos do Bolsa Família, do Auxílio Gás e da restituição do imposto de renda para moradores do estado, que foi devastado por enchentes históricas, estão entre as medidas anunciadas para ajudar os afetados pelas inundações no Rio Grande do Sul. A antecipação do cronograma de pagamento do abono salarial, a liberação de 2 parcelas adicionais do seguro-desemprego, prioridade na restituição do imposto de renda. A lista de ações também inclui a facilitação ao crédito para famílias, empresas e pequenos agricultores do estado. Esta etapa é atender os trabalhadores assalariados, beneficiários dos programas sociais, produtores rurais, empresas e os municípios. Os recursos vão atender a 3,5 milhões de pessoas prejudicadas pelas fortes chuvas e enchentes que assolam o estado. O pacote de novas medidas de ajuda ao Rio Grande do Sul soma 51 bilhões de reais. O pacote foi enviado ao Congresso na forma de uma medida provisória e entra em vigor imediatamente. Em discurso, o presidente Lula reforçou que não vai faltar esforço para ajudar os afetados pelas enchentes. Então, se a gente ficar cavucando, a gente vai encontrar os recursos necessários para a gente devolver a dignidade ao povo gaúcho. É isso que nós vamos fazer. Queremos contar com o apoio dos deputados, queremos contar com o apoio dos senadores, queremos contar com o apoio da máquina administrativa do governo federal, do Poder Judiciário, para que a gente dê um exemplo de que não há crise nesse país que consiga vencer o ânimo do povo brasileiro. E agora trazemos um balanço dessa tragédia. O Rio Grande do Sul já registrou 107 mortos pelas inundações, 374 feridos e 136 pessoas estão desaparecidas. Repare que o número de mortos tem aumentado e o número de desaparecidos também. Mais de 1.480.000 pessoas foram afetadas pelas chuvas nos 428 municípios. E as frentes frias que avançam pelo estado gaúcho trazem aí a esperança da quebra do bloqueio atmosférico que atua no país desde o dia 22 de abril. Mas os moradores ainda enfrentam frio e mais chuva até o fim dessa semana. O sistema que mantém o bloqueio atmosférico é o responsável pela onda de calor no sudeste e no centro-oeste do país e as chuvas constantes no Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira, o ar frio polar que veio com a frente fria baixas temperaturas no estado gaúcho, podendo registrar mínimas abaixo dos 10 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo potencial por conta do declínio da temperatura esperado para boa parte do estado. Nas regiões sob o aviso meteorológico, os termômetros podem registrar queda de até 5 graus. Com o avanço da frente fria, a chuva deve se concentrar na faixa norte do estado nesta quinta, na divisão com Santa Catarina. A previsão é de tempo frio e seco no sul do Rio Grande do Sul. O avanço desta nova frente fria é consequência de um ciclone extratropical formado próximo à costa da Argentina. Apesar dos menores volumes de chuva esperados para essa quinta-feira, a situação tende a mudar com previsão de chuva forte a partir de sexta. Segundo o IMET, no fim de semana, os volumes podem passar de 100 milímetros, atingindo principalmente o centro-norte e o leste gaúcho. Além da frente fria que já está atuando no Rio Grande do Sul,
Outra massa de ar frio deve avançar ao longo dos próximos dias. E essas frentes frias mais intensas e em sequência podem contribuir para o fim do bloqueio atmosférico. Os meteorologistas esperam que o bloqueio enfraqueça a partir da próxima quarta-feira por conta de frentes frias mais fortes do que essa que estamos observando nesta semana. Bom, e a cidade de Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, é uma dessas que está em estado de alerta por conta da chegada de mais chuvas. A nossa repórter Kátia Fantin traz para a gente agora mais informações. Boa tarde a todos que nos acompanham pela HIT TV. Eu falo aqui da cidade de Cachoeirinha, que faz parte da região metropolitana aqui do Rio Grande do Sul. E a cidade ela está em nível de alerta, pois mesmo com o nível das águas do rio Gravataí baixando, os ventos têm represado as águas, então corre o risco de novas inundações. A prefeitura tem avisado a população, os moradores seguem os resgates de barcos, de helicópteros aqui pela cidade. De acordo com a prefeitura, já são mais de 3.000 pessoas que estão desalojadas, cerca de 2.000 já estão acolhidas em cerca de 20 abrigos que foram espalhados aqui pela cidade. Aqui em Cachoeirinha também a prefeitura adquiriu 2 botes e 2 barcos que estão sendo utilizados para os trabalhos de prevenção contra os criminosos que estão de barco tentando saquear casas, residências, estabelecimentos onde as pessoas tiveram que sair devido às chuvas. Eu trago aqui um pouquinho mais dessas informações aqui do estado do Rio Grande do Sul. Agradeço a nossa repórter Kátia Fantin, direto de Cachoeirinha. O nível do rio Guaíba chegou a cair 32 centímetros, mas subiu 4 centímetros com o retorno das chuvas. E a chegada de mais água pode dificultar o escoamento do Guaíba na próxima semana. Depois das águas do rio Guaíba atingirem 5 metros na noite desta quarta-feira, foi registrado um novo aumento no nível do rio, com a volta das chuvas em Porto Alegre. O Guaíba continua 2 metros acima do nível de inundação. Na próxima semana, a mudança de vento também pode afetar o Guaíba. O relevo de Porto Alegre é relativamente plano, com algumas áreas mais elevadas e outras mais baixas. Essa topografia, que pode dificultar a drenagem durante períodos de chuva intensa, como tem acontecido nos últimos dias. Segundo o Metsul, uma massa de frio de origem polar, somada a um vento sul prevista para a noite da terça-feira, deve fazer o corpo d'água subir pelo menos 20 centímetros em poucas horas. Antes disso, novas chuvas estão previstas no estado, com maior intensidade entre o centro-norte e leste gaúcho, incluindo o litoral norte do estado e o sul de Santa Catarina. O começo da semana deve ter rajadas de vento entre o oeste e o sul do estado, entre o fim de domingo e a terça-feira. A Defesa Civil pediu que moradores resgatados ainda não voltem para suas casas inundadas. O alerta vale principalmente para quem mora na região metropolitana de Porto Alegre. Segundo o órgão, esses locais atingidos ainda seguem sob alto risco e estão sujeitos a movimentos de massa e transmissão de doenças. No estado, cerca de 380 mil pessoas estão sem luz e mais de 452 mil sem água. E agora a gente vai falar sobre o trabalho de uma galera que juntou a coragem, as habilidades para lidar com a força da água e muito amor ao próximo para fazer a diferença na vida de quem precisa no Rio Grande do Sul. Um grupo de surfistas de ondas gigantes, liderado por Pedro Scooby, viajou para o estado gaúcho para auxiliar as equipes que atuam no trabalho incansável de socorro à população vitimada pelas inundações. E esse trabalho, gente, acontece desde segunda-feira e são inúmeros os relatos. Nesse registro que a gente vê, uma senhora com bastante idade, ela está sendo resgatada por esse grupo. No barco onde ela está sendo carinhosamente colocada, a gente vê vários cachorros que também foram encontrados e colocados em segurança pelos surfistas, em meio a vários fardos de água potável. Chama atenção para isso, pois água potável é um dos itens mais necessários aos moradores. E continuando a ver agora essas imagens, num outro vídeo a gente pode acompanhar o resgate de crianças que estavam refugiadas em uma escola em Eldorado do Sul. Os surfistas eles atuam junto às autoridades, como a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, para conseguir lidar com as ameaças da falta de segurança que tem assombrado tanto a população quanto os voluntários. Vamos ver. Hoje a gente veio para o colégio para pegar essas pecinhas lindas e maravilhosas que estavam lá. Cara, situação meio tensa ali, mas no final deu tudo certo. A gente conseguiu controlar a situação e está saindo todo mundo de dentro do colégio.
quem estava por bem, quem estava por mal. É isso aí, agora vamos curtir o passeio de jet, bora! Você está sempre pensando em trazer um pouco de alegria para as crianças. Pô, tem um cachorro aqui, vamos pegar ele. Vamos agora nos aprofundar e falar sobre o resgate de animais. Até o momento, mais de 20 mil pets foram retirados de telhados, foram encontrados presos a destroços nas mais extremas situações. Polícia, bombeiros, exército e diversas ONGs de resgate estão focadas em tirar os bichinhos das zonas de alagamento. E a gente vai conferir agora um pouco do trabalho que tem sido feito pelo Grupo de Resposta a Animais em Desastres, o GRAD Brasil. A veterinária catarinense Araceli Aman conta pra gente sobre as dificuldades de um trabalho que não pode parar nenhum instante. Eu sou veterinária do GRAD, Grupo de Resposta de Animais em Desastre. Nós estamos aqui há 10 dias fazendo o resgate dos animais, tanto de tutores como os animais que estão nos telhados, precisando de resgate. A situação dos animais que chegam para a gente são essa, porque agora também eles estão, além de estarem com muito contato com a água, daí tem dermatite, eles estão também queimados porque eles ficam nas telhas de zinco, tá? E existe realmente muitos animais ainda a serem resgatados. Então a situação aqui é muito caótica, a gente precisa de doação, tá? Entra na página do GRAD ali, Grupo de Resposta de Animais em Desastre, lá tem uma listagem do que a gente está precisando, tá? Material de insumo, antipulga, então lá tem toda a lista do que precisa. E o cavalo, que estava ilhado em cima de um telhado em Canoas, foi resgatado pelo Exército. As equipes de resgate resolveram usar barcos ao invés de um helicóptero para socorrer o animal, isso por conta do peso dele, em torno aí de 500 quilos. O cavalo foi resgatado pelo Exército com o apoio do Corpo de Bombeiros. Os veterinários acompanharam toda essa ação e, para ser retirado do local, ele precisou ser sedado e foi então depois colocado em um bote. O animal estava recebendo comida de um barqueiro que mora próximo ao local e que monitorava toda a situação. O local em que o animal estava ficava a uma distância de 6 quilômetros da área seca mais próxima. Olha só, não se sabe ao certo quanto tempo o cavalo passou em cima desse telhado, mas ele resistiu bravamente. E veja a seguir, sob a ameaça de uma grande ofensiva israelense, cerca de 80 mil palestinos deixam a região de Rafah desde a segunda-feira. E ainda, na celebração do Dia da Vitória, Vladimir Putin fala em conflito global e diz que a Rússia está pronta para o combate. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h18 pelo horário de Brasília. Trazemos agora os destaques internacionais dessa quinta-feira. E desde a segunda-feira, isso de acordo com a ONU, mais de 80 mil pessoas deixaram Rafah. A cidade tinha sido refúgio para outros milhares desde o começo da guerra em Gaza. De acordo com a ONU, quase 1,4 milhão de pessoas estão aglomeradas em Rafah, perto da fronteira com o Egito. Entre elas, mais de 1 milhão que fugiram para lá no início da guerra, há 7 meses. A situação é muito difícil. Todas as escolas foram evacuadas, tudo foi destruído em Al-Nima, Al-Alda. Teve uma evacuação completa. Não há sinal de vida lá. A humanidade está condenada. Não tem nada lá, mercados, vida, comida ou água. As pessoas não sabem mais aonde ir. Acho que as negociações são inúteis e sem sentido. Eles estão dizendo que vão declarar uma trégua e vão chegar a um acordo todo dia. Eles estão dizendo que vão declarar uma trégua desde o início da guerra. Eles estão mentindo. Israel afirma que os últimos batalhões do Hamas estão entrincheirados em Rafah e insiste que vai iniciar uma operação terrestre para aniquilar o movimento palestino. As ameaças da operação geraram reações de países ocidentais que tentam dissuadir o governo israelense da invasão.
E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, comandou nesta quinta-feira as celebrações do chamado Dia da Vitória, a comemoração pela derrota dos nazistas em 1945. Em seu discurso durante o evento, ele voltou a fazer alertas contra o Ocidente em um momento já de tensões pela guerra na Ucrânia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira que as forças nucleares estratégicas estão sempre em alerta. As declarações foram dadas durante a cerimônia de comemoração da vitória soviética contra os nazistas em 1945 e em um momento de tensão com países ocidentais devido ao conflito na Ucrânia. Rejeitamos as reivindicações de exclusividade de qualquer Estado ou aliança. Sabemos onde a exorbitância de tais ambições pode nos levar. A Rússia vai fazer de tudo para evitar um conflito global. Mas, ao mesmo tempo, não vamos permitir que ninguém nos ameace. Nossas forças estratégicas estão sempre em alerta. O presidente russo comandou o desfile militar de 9 de maio na Praça Vermelha para celebrar o chamado Dia da Vitória, com a participação de mais de 9.000 militares, blindados e outros equipamentos. Putin ordenou recentemente exercícios nucleares táticos com a participação das tropas mobilizadas nas imediações da fronteira com a Ucrânia, em resposta ao que foram consideradas ameaças ocidentais contra a Rússia. O mundo passa por uma sequência de 11 meses seguidos de temperaturas anormalmente altas, tanto no ar quanto na superfície dos oceanos, apesar do enfraquecimento do fenômeno climático natural El Niño. E as consequências têm sido sentidas em diversos lugares pelo mundo. Até alguns meses atrás, um dos picos mais altos da Colômbia, o Itacuba Blanco, estava coberto por um liso lençol de neve. Mas o brutal fenômeno do El Niño provocou enormes fendas nas geleiras, sinais inéditos de um drama que pode levar à sua extinção. Um dos picos mais altos da Colômbia, o Itacuba Blanco, estava coberto por um liso lençol de neve até alguns meses atrás. Mas o fenômeno do El Niño, que aumenta as temperaturas no Oceano Pacífico, causa ausência de nebulosidade, o que afeta a precipitação de neve nas geleiras. Agora, o manto branco tem enormes fendas. Se derritió la nieve por ausencia de precipitaciones. A neve derreteu devido à falta de precipitação. O gelo foi exposto à radiação solar e isso acelerou a função de gelo, como chamamos. La función del hielo, como llamamos. Desde novembro, a capa de neve começou a desaparecer em um ritmo alarmante para os especialistas no Nevado El Cocuy, no extremo leste do departamento de Boyacá. Na parte mais baixa do Itacuba Blanco, a cerca de 4.950 metros acima do nível do mar, a rocha, escondida por séculos sob a neve, foi exposta. E este ano, cada vez que você sobe é pior. Já há uma nova fenda, mais de gelo no topo. Às vezes você sente que blocos de gelo estão caindo do Itacuba Negro e isso é uma perda de geleira. O El Niño atinge a Colômbia desde o final de 2023. O país registrou o mês mais quente de todos os tempos em março, com temperaturas de até 42,4 graus Celsius em algumas áreas. Observamos o páramo muito seco. Observamos o páramo muito seco, pequenas lagoas totalmente secas e as geleiras, é claro. A borda inferior recuou bastante, cerca de 20 a 25 metros nesta temporada. Alrededor de 20 a 25 metros nesta temporada. O Itacuba Blanco é o que mais possui fendas entre os picos nevados do país, que podem ser extintos. Os turistas visitam e posam para fotos enquanto é tempo. Eu sabia que essa é uma das geleiras da Colômbia que está à beira da extinção e queria vê-la. Não queria perdê-la antes que desaparecesse. Das 14 geleiras tropicais que existiam na Colômbia no início do século XX, restam apenas 6. Há menos neve do que tínhamos visto quando começamos a subir. As paredes que estavam aqui neste ponto onde estamos, que mediam aproximadamente 6 metros, como você pode ver, desapareceram. As geleiras de El Cocuy, um paraíso frio onde nascem os rios, são o lar de aves como o condor dos Andes e mamíferos como antas e veados. Segundo dados de 2022, cerca de 12,8 quilômetros quadrados desse território estavam cobertos por gelo e neve. É a menor extensão desde que o Instituto de Hidrologia, Meteorologia e Estudos Ambientais passou a monitorar a região. Para os especialistas, a solução seria a presença do fenômeno climático La Niña, que é caracterizado por chuvas fortes. Outro cambio climático muito forte
Outra mudança climática muito forte, ou seja, o Laninha, nos ajudaria a ter mais precipitação e a estabilizar a geleira. Mas parece que isso não esteja acontecendo. De acordo com o Observatório Europeu do Clima, Copérnicus, em 2023, o planeta passou pelas temperaturas mais altas desde que há registro. A ONU calcula que em 2024 o mundo poderia quebrar esse recorde. As geleiras são termômetros fiéis desse aquecimento global. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre os Estados Unidos, uma grande potência mundial e o quarto maior do mundo em área territorial. Um país considerado um dos territórios com maiores atrativos para imigrantes que buscam aí por uma melhor qualidade de vida e por oportunidades de emprego. Os Estados Unidos da América são uma república constitucional federal, composta por 50 estados e o Distrito de Colômbia, com Washington como capital. O país está localizado principalmente no centro da América do Norte, com uma área de mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. E uma população de cerca com 330 milhões de pessoas, os Estados Unidos ocupam o terceiro lugar em termos de área total e população. O destino desperta o interesse de viajantes, seja para turismo, intercâmbio ou negócios. E vamos então dar um pulo nos Estados Unidos. Nosso destino é Miami. Vamos dar agora uma olhada no seu porto, onde estão alguns dos mais famosos cruzeiros do mundo, do Brasil para os Estados Unidos. Nas imagens você acompanha agora, já dá para ver à direita, parado aí no porto, o Icon of the Seas. E eu gostaria de atrair a atenção de vocês para compararem o tamanho desse navio gigantesco com esses outros barquinhos que estão abaixo. Fica claro a potência desse navio. Esses barquinhos menores, eles fazem a supervisão do navio maior no mar. É realmente uma diferença muito grande. Falando agora em fuso horário, eles estão no sol do meio-dia. Pois é, o sol do meio-dia está no céu. Enquanto aqui chegamos a 1h27, por lá ainda é meio-dia e 27 minutinhos, uma horinha de diferença com relação a gente. E é com essas imagens maravilhosas que eu encerro esse jornal de hoje. Não se esqueça que daqui a pouco, a 1h50, Tabata Pote chega para compartilhar mais notícias com você. E eu retorno amanhã. Amanhã a gente volta a se encontrar na edição das 8h30 da manhã. Encontro marcado, não perca.